O que será que filmes sobre gladiadores e filmes de desastres têm em comum? Talvez mais do que você imagina, pois em ambos temos uma pessoa, um grupo, tentando sobreviver em um ambiente cruel, uma coisa que é extremamente cheia de adrenalina, ação e perseguição, com o ambiente todo contra você. Só que, num filme justamente de gladiadores, nós temos a questão do Império Romano, que esmaga e destrói tudo aquilo que não quer se subjugar a ele, e transforma inclusive seus desafetos em entretenimento na arena. Enquanto num filme de desastre nós temos as forças descontroladas da mãe natureza, ali algumas vezes em parte aliada justamente ao descaso do homem perante justamente essas forças superiores. E o que acontece é que no filme Pompeia de 2004, melhor 2014, nós temos alguns fatos reais usados de inspiração para criar uma ótima história que combina esses dois. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras no seu Sexta-feira Sinistra, e hoje vamos falar então desse Pompeia de 2014. Lembrando que na época a gente já tinha um contexto que favoreceria um tipo de mistura assim. Em primeiro lugar, filmes de desastres estavam de volta na moda, em parte por causa do grande tsunami, que gerou inclusive aquele acidente nuclear no Japão, que inclusive trouxe um novo up para filmes como o Godzilla novo, que seria lançado inclusive no mesmo ano nos Estados Unidos, lá em 2014, usando essa questão mais de filme de desastre também, e o Japão também produziu o seu próprio Godzilla, né, já que é deles, né, o monstro, né? E fora isso, a gente teve até o filme 2012 também, né? Então tínhamos toda aquela questão do fim do mundo de 2012 também, gerando toda aquela ânsia, então ainda tinha aquele interesse residual ainda em coisas de catástrofe global na mente das pessoas, né? Fora isso, a gente também tava num finalzinho de uma leva de filmes mais épicos, inclusive estimulados pelo próprio filme do Gladiador, né? De 2000, que inclusive vai ter o número 2 esse ano, e ainda por cima, nós tivemos toda a saga de Senhor dos Anéis no cinema, então essa história de guerreiros com armaduras, tem que estar uma coisa meio de época, mesmo sendo uma coisa de fantasia, acabou atraindo a imaginação das pessoas, né? Então, juntando os vestigiozinhos ainda que ainda tinha dessas duas ondas, o Paul Anderson, que é o mesmo diretor da saga de Resident Evil no cinema, pegou e e fez justamente esse filme. E duas coisas importantes é que Pompeia, a, a cidade da antiguidade de Roma, realmente teve uma das mais antigas e maiores arenas do Império Romano, tirando o próprio Coliseu, né? E número dois, também foi vítima de um dos maiores desastres da história, que foi justamente quando o vulcão pegou, explodiu, destruiu a ilha inteira, né? Então, como estamos falando do auge do Império Romano, onde estava muita coisa organizada, temos um registro muito detalhado do que aconteceu. Além disso, devido às próprias forma como a cidade foi destruída, isso possibilitou que os estudos arqueológicos no futuro encontrassem muita coisa bem preservada. Então, um dos registros mais detalhados de como era uma cidade daquela época, né? Então, que ajuda, inclusive, a estimular mais a imaginação das pessoas, né? Com tudo isso, foi feito, então, a história fictícia do filme Pompeia, onde temos o gladiador, o Milo, que é conhecido como o Celta, que ele foi separado de sua família, que foi totalmente exterminada pelo Império Romano, transformado ele em soldado, em um gladiador, um guerreiro da arena para entreter o público, né? E que é levado justamente à cidade de Pompeia para poder pegar e entreter o novo senador romano que está indo lá pegar e visitar e que estabelecerá seu domínio sobre a cidade. Porém, além de termos alguém que tenta do nosso herói tentar pegar e utilizar-se da arena um pouco como contra o Império, indo contra certas regras e sempre tentando tramar um jeito de cair fora de lá, nós temos ainda uma família, o ponto de vista bem distinto, né, que é de uma família nobre de Pompeia que controla as coisas, porém que ainda é subjugada por Roma. Lembrando uma coisa importante que naquele período a gente
não tem o conceito de nação, país como a gente conhece hoje. Na verdade, o conceito de país que a gente conhece hoje aparece lá no meio da Idade Média, há uns 1000 anos atrás pra gente, só que 1000 anos depois do Império, né? Então, a gente tinha um conceito muito mais de cidades, estados, de regiões independentes com as suas próprias estruturas, né? Com alguma cidade principal pegando e ter um exército cada vez maior, ou por via comercial, dominando e controlando toda uma rede maior de cidades, né? Então, inclusive, Roma conseguiu isso por diversas coisas que não vamos entrar em mérito aqui no canal, né? Mas temos a questão do exército forte, de todo o sistema de construção de estradas deles que possibilitaram vastos domínio, a questão naval, entre outras as questões administrativas, né? Entre as coisas, né? Mas Pompeia não é simplesmente um pedaço de Roma, assim como nenhuma cidade assim como as cidades da Grécia Antiga não formavam tipo um país chamado Grécia, não. Cada um era um próprio país com sua própria cultura e suas próprias coisas. E o que acontece é que Pompeia está cada vez menos independente e cada vez mais esmagada pela força de Roma. E então, aproveitando esse caos todo que vai acontecer, inclusive o pessoal já está meio que acostumado com o vulcão agitando as coisas, né? Então, mesmo quando tá uns tremores maiores, as autoridades não querem nem saber de defender a cidade. Tipo, ah, não, a gente vai dar um jeito de se livrar disso, né? Então, demos todo o palco preparado para o desastre, mas um desastre com muitas e muitas lutas e batalhas. Comentando um pouquinho mais do Milo, que como a própria história constrói assim de forma muito legal empatia com ele, porque ele veio de um povo muito ligado à questão do cavalo, da cavalaria, de como cuidar do cavalo e cavalgar, né? E isso aparece nele não apenas como um mestre dos cavalos, mas como uma pessoa que tem muita empatia pelos animais e sabe cuidar e tratar com eles, sabe? Então isso mostra uma certa humanidade. O cara não é simplesmente um guerreiro, ele tem cuidado e carinho onde é necessário, sabe? E ao mesmo tempo isso vai muito tanto para atrair a atenção justamente da filha dessa família rica, quanto vai em oposição diretamente à própria forma como o império trata as pessoas, né? Que enquanto ele trata quase como se fosse uma mercadoria ou um gado, não importa qual seja o nível, origem, tudo deve ser esmagado e torcido para ficar com o cara do império, né? Nós temos justamente alguém que, não importa, que pega e trata com respeito e cuidado, inclusive criaturas que teoricamente seriam só mercadoria para a maioria dos grandões, sabe? E é bem interessante que essa postura no Império, inclusive, acaba também uma prepotência tão grande que ajuda a gente a ver também como a ideia de que mesmo as forças da natureza não podem conter a gente porque somos o Império, sabe? Então, é bem interessante isso. Lembrando que vulcões não eram desconhecidos para a época, desastres com vulcões existem desde que a humanidade é humanidade, e inclusive, mesmo na mitologia grega, existem lendas diretamente ligadas a vulcões, que são inclusive anteriores ao Império Romano, né? Um exemplo clássico, por exemplo, na Sicília, na Itália, existe o Monte Etna. E o Monte Etna, que é um vulcão ativo, o que acontece? De acordo com a mitologia grega, o maior guerreiro, o maior gigante que pegou e enfrentou os deuses e o único que derrotou o rei dos deuses, o Zeus, foi uma derrota temporária, mas derrotou, ele está aprisionado embaixo daquele monte, querendo se vingar, né, e dominar o Olimpo novamente, né? E por isso, as grandes baforadas do vulcão, todo agitado, cheio de fogo, justamente seria devido a esse gigante tentando pegar e sair de sua prisão, né? Então, a gente sabe que existe um medo, um temor dos vulcões que já existe naquele período e que é bem estruturado. Então, prosseguindo então, nós temos um gladiador que ele tenta pegar e ficar na dele, porque inclusive ele não sabe em quem confiar ou quem apoiar, e ao mesmo tempo existem pessoas que, apesar de estarem lá há muito tempo, conhecem uns que querem e são desconfiados de todos, enquanto aqueles que pegam e ainda acreditam na legislação romana, que não, com certeza eles vão nos libertar, em algum momento, né? Não, se a gente seguir o rito específico XYZ, com certeza a gente vai pegar e ser botado para fora e vamos ter nossa liberdade. No entanto, a gente vê, na minha opinião, como não é nada disso, em uma sequência específica, que não vou dar detalhes para não dar grandes spoilers da história, que é o momento onde
está sendo replicado a grande batalha no qual o senador romano e seus subordinados, eles são colocados como os grandes vitoriosos, e é tentado replicar isso na arena, do cenário e da vestimenta das pessoas, sabe? E o que ocorre é que, quando começa os combates, que são reais, as pessoas se matam no processo, né? Começa a filha justamente desse casal importante, quando tá perto do senador, fala: Nossa, isso é tão bárbaro, essa coisa é tão sangrenta, como isso pode ser um esporte? Então o senador fala a melhor frase do filme, na minha opinião, que é: Isso não é esporte, isso é política. E é essa a questão. A gente não tem pessoas se voluntariando para poder pegar. Melhor, a gente até tem, mas já vou começar os detalhes. Mas a ideia básica é que não é simplesmente uma linha profissional como outra qualquer, tipo padreiro, escultor, carpinteiro, etc., que você pega e está seguindo lá, ou uma coisa como os esportes tradicionais eram, como por exemplo nas Olimpíadas da Grécia, né, onde cada povo, cidade levava os seus jovens com maior destaque para ter uma grande competição, né. Aqui, o que acontece? Nós temos gente que são prisioneiros e eles estão sendo usadas, a morte deles, como entretenimento público. E não apenas isso, um entretenimento que é criado justamente e estruturado, inclusive, para lembrar grandes batalhas do Império, para ressaltar o Império como aquele que esmaga todos os seus adversários e ao mesmo colocar aquilo como uma coisa de glória que é para ser comemorado pela cidade. Como um jogo, ele coloca um jogo criado para levar até os limites da exaustão seus participantes, para moer a mente deles, para continuarem subjugados ao Império Romano e ao mesmo tempo dar um alívio de entretenimento misturado com propaganda direta nas pessoas para elas não se revoltarem contra o Império, e que inclusive é colocado bem no iniciozinho do filme a ideia de que o senador romano tá preocupado com a existência de pessoas na cidade que estejam descontentes com o Império. Então a ideia de gerar um entretenimento misturado com propaganda política para mostrar tanto quanto o Império é grande quanto para aliviar a tensão dos dia a dia que causadas pelo próprio Império, mostram como tudo aquilo é transformado numa mega evento político. E que, como eu falei, e eu estava comentando inclusive sobre a questão de mesmo da Grécia Antiga, gente, a gente tem que lembrar que mesmo as Olimpíadas modernas e grandes eventos movem rios de dinheiro. Aonde ir a cidade onde vai ser sediado determinado evento da Copa do Mundo, Olimpíadas, a gente tem modificação total da estrutura. E a questão básica é que nos momentos de apresentação, quando você faz uma apresentação, a cidade que se dê, quando faz uma apresentação, ele está dando a própria visão do governo ligado como é aquele país, mesmo a questão de como os pessoal se alia, a gente tem, inclusive, times que são banidos ou que é bloqueados de se apresentarem de determinadas formas por questões de políticas mundiais dentro dos grandes eventos, sabe? Então, existe sim em eventos, principalmente quando eventos que são muito grandes esportivos, existe um componente político forte de como você pode pegar e estruturar aquilo. Lembrando, por exemplo, aqui em São Paulo, o horário do metrô ele foi modificado, estruturado em função justamente, inclusive, dos jogos, sabe? Então, aqui em São Paulo. Então, tem muita coisa forte de como pega e ali, inclusive porque estamos falando de fortunas. E no mundo onde quem tem maior dinheiro manda mais nas pessoas, não deixa de ser um componente. Quanto maior e maior grana vai no evento, maior o poder político e autoridade que você tem em cima de quem, inclusive, pega e manda no evento, sabe? E, inclusive, o Império Romano, na minha opinião, isso era de forma muito mais brutal e direta. Graças a Deus que evoluímos bastante, mas ainda temos mil coisas diferentes ainda para evoluir nesse aspecto, né? E é claro que os combates são muito bem feitos dentro da história. Inclusive, o protagonista que faz o Milo é o mesmo ator que pega e faz o Jon Snow em
depois em Guerra dos Tronos, né, mostrando novamente essa coisa de você, do épico, né, que ainda a gente tem essa coisa, lembrando que filme grande épico e filme de desastre existe basicamente quase que desde o início do cinema, né, principalmente se a gente pega e vê, mesmo muitos clássicos são legados à questão de desastres, né, mesmo o Mágico de Oz tem toda a questão do furacão, né, toda a questão do chamado gênero espada e sandália que tinha, né, principalmente nos anos e mesmo no cinema mudo que tinha, né, pegando e mostrando justamente tanto aventuras bíblicas quanto histórias que se passavam justamente na antiguidade clássica, né. Então, e que existem momentos onde esses gêneros caem porque tanto porque eles saturam depois de muita gente fazer coisas de mal, de tanto coisas de má qualidade quanto o fato de que algumas vezes, como eu disse, tem momentos em que esses temas pegam e conversam com as pessoas, e existem vezes onde existem temas com maior destaque no processo. Como, por exemplo, quando tivemos a ascensão da tecnologia lá nos anos 80 para o 90, né, filmes de hackers explodiram porque era um dos grandes temas que estava pegando e afetando o dia a dia das pessoas, que justamente como a tecnologia estava penetrando em tudo, inclusive começou a chegar um momento onde você era obrigado, importar o que você queria, saber mexer no computador, seja um Word ou Excel, senão você podia ser demitido do seu emprego, né? Então, mostrando como cada época tem suas tensões próprias, né? E o filme de Pompeia mostra justamente um pouquinho desse vestígio, onde ainda as questões desastres ainda estavam importantes, né? E essa questão do épico também. E parece que está voltando hoje em dia, porque justamente a gente está tendo uma série de guerras globais associado logo depois de uma pandemia, associado ao fato de que a crise climática atingiu níveis nunca antes vistos, né? Então, essa ideia de você estar sobrevivendo no meio do caos, então, ideias que dialoguem justamente com isso, o que acaba justamente filmes de desastre e filmes de gladiadores, acabam se encaixando como uma luva para você pegar e estruturar nesse período. Então eu entendo perfeitamente, por exemplo, o Anéis do Poder tá aparecendo nesse meio, né? Já que mais do que a gente pegar uma franquia famosa, porque a gente teve uma série de, inclusive, de produções, a gente tem uma série de produções distintas sendo feitas de fantasia, e muitas delas não fazem tanto sucesso assim, mas a gente tem realmente o Senhor dos Anéis ainda extremamente forte, e a ponto de que temos filme final do ano do Senhor dos Anéis novo sendo lançado pela Warner, sabe? Então, essa ideia de você sobreviver no meio de um mundo muito caótico dialoga bastante ainda com as nossas coisas, sabe? Então, e é claro, retornando ao filme, talvez uma das coisas mais interessantes seja realmente a questão da amizade do Milo com Atticus, né? Que é um escravo que veio nitidamente da África. Inclusive, o ator, ele é um nigeriano, ele é de origem tanto nigeriana quanto inglesa, né? O que é bem bacana, né? E eles são realmente pontos opostos do mundo que foram atacados por Roma e foram novamente e sendo colocados na arena unicamente por diversão, né? Então aquela coisa, vamos estimular a agressividade e competições entre pessoas distintas unicamente para pegar e entreter e a gente direcionar isso, sabe? Então é bem bacana. E é claro, uma coisa importante é que o vulcão nunca é colocado simplesmente de lado ou só pro finalzinho do filme. Você vê desde o início que o vulcão tá lá, inclusive você vê vários ângulos de filmagem no qual acaba passando pelo vulcão, você vê tremores cada vez mais fortes e com diversas consequências cada vez mais drásticas e graves, né? Até temos a meia hora final com o vulcão disparado, e além de todas aquelas batalhas que a gente viu no filme, ainda a gente tem batalha acontecendo no meio do vulcão com os gladiadores tentando fugir e a luta entre eles e os soldados romanos. Sendo que, inclusive, as filmagens das lutas me surpreenderam. Lembrando que se você está gostando, aproveita para dar aquele like e comentar aqui embaixo e compartilhar com os amigos, galera. Mas voltando, é que a gente tem muitas vezes estilos de lutas muito prolongados ou aqueles ultra cortes que acaba a gente não tendo uma noção do que está acontecendo. E aqui, o que eles fazem são pequenas sequências de 1 minuto de combate, onde você vê a sequência completa do golpe, antes de mudar para outro ângulo, para você ver outra sequência completa de golpe e contra-ataque, sabe? Fazendo você realmente sentir imerso, entender bem o que tá acontecendo na luta, né? Ainda mais
quando a gente considera que o filme se passa tanto a partir de dia, depois quando começa o vulcão, começa a ter as cinzas vulcânicas e o aspecto de fogo e tudo brilhando, o quanto a gente tem na prática vários tipos de aspecto de cor e fotografia sendo usados para mostrar a intensidade cada vez maior dos combates que estão acontecendo à medida que as coisas ficam sem tempo também. O filme, ele é quase uma... Ele, na prática, ele é uma tragédia, tem uns toques de tragédia grega com alto toque de ação, uma mistura entre terror e épico, e que realmente eu aconselho muito para quem gosta desse tipo de filme.